Olá, amados! Tudo bem? Então, chegou o grande momento da nossa revisão. Exatamente. Aula 2.2, falando sobre, olha só, escrever bem, parte 1. O que eu posso tela. melhorar, né? Aqui na minha escrita. Então, olha lá, linguagem culta, pessoal. Seja qual for a finalidade dela, né, escolar, concurso público, uma obra literária, façam com a norma culta, evite aqueles desvios, né? Evite a questão da gíria. Estude sempre as regras da língua portuguesa, evitando escrever frases como. Aí nós temos aqui. Aqui temos o grande erro, né? É erro de concordância. Por que, Amadinha, é um erro de concordância? Porque aqui na primeira frase tem havia muitas pessoas lá. E você sabe, né, que o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem plural e nem sujeito. Aqui, ele está no sentido de existir. Então, certo? Havia muitas pessoas lá, tá certo? Ai, professora, se eu fosse para escrever com existir, tem concordância? Aí sim, aí se tivesse o existir, aí ficaria. Existem muitas pessoas lá, mas com haver, não. Agora aqui, assistir o filme com meus pais. Gente, o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, ele vai pedir a preposição a, tá certo? Por isso que é o certo. Assistir ao filme com meus pais. Então aí eu tenho a preposição a do verbo assistir e o artigo, porque o filme é uma palavra masculina. Vamos lá, dando sequência. Seguindo aqui, não encontrava a saída, né? Aparentemente, quando você olha, nada. Mas se você observar direitinho, não encontrava a saída. O que faltou aqui? Um erro de acentuação gráfica. Faltou acentuar a palavra saída, correto? Não encontrava a saída. Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, aquilo seria uma exceção. Olha só, já é a ortografia, né? O escrever correto, né? Com as letras. Então, o certo é exceção cedilha, né? Vamos aqui, iremos à praia. Opa, iremos à praia. Quem vai a algum lugar. O verbo ir pede a preposição a. E eu tenho praia, que é uma palavra feminina. Então, eu tenho a preposição, mais o a artigo. O que vai acontecer? Né? Vai aparecer o acento grave, né? Que o acento grave é que vai indicar a crase, ou seja, a fusão. Exato, vamos embora. E aí nós temos aqui as gírias, aquelas que são normalmente utilizadas nos grupos de amigos, né? Quando você tem lá um grupo de skatista, algumas pessoas que só conseguem falar através das gírias, mas precisa prestar atenção. Por exemplo, tipo, eu nem curto esses malucos que só trocam ideia falando gíria. Tá ligado? Tá ligado aqui. Os senhores sabem que é uma gíria, né? Não aguento mais essa galera que diz, é sobre isso. Toda hora pra tudo. Como se não soubesse o que falar. É sobre isso e tudo bem. E aí nós temos aqui, vejam, a professora... Eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro a paradinha do new português. Olha aqui, pessoal, a expressão da professora e a forma como o estudante, né, Imagina chegou. A professora de português. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não estamos achando, né? Então, vamos embora. Gírias é a palavra de uso familiar, coloquial ou mesmo restrita a um grupo social qualquer. Ela deve ser evitada, pessoal, nas redações, tá? Não adianta, vejam só, não adianta você falar muito, você pode até falar, mas na tua escrita você não deve utilizar gírias de forma alguma. Eu vou colocar entre aspas, né? Não. Tem que você escrever evita. mesmo conforme a norma padrão da língua portuguesa, né? Exato. Linguagem culta. Gíria. E é isso. Conversando com um colega, no seu dia a dia, até com a família. Mas vai fazer um artigo, vai usar gíria? Não pode. Não. Vai usar neologismo? Também não. Tá certo? Nada, ai, amadinha,
vou aí na sua casa comer um boi ralado. Lá escreve boi ralado. E eu vou Não, ficar vamos boi usar, ralado, né? O que Boi é isso? Mas ralado. eu não sei o que é boi ralado. Hoje a merenda é não boi conheço. ralado, Márcia. Vamos lá. Não, vamos lá então. Vou aí, ó. Olá, amada, tudo bem? Quero almoçar uma carne moída bem preparada por você. Aí muda, né? Aí muda todo o Você sentido. capricha. Tudo bem, pessoal? É isso aí, então. Terminando nossa revisão, daqui a pouco a gente retorna. Tchau, Para tchau. atividade. Tchau. Olá! Estamos aqui para os senhores mais uma vez, né? Exatamente, porque agora, Alessandra, é a hora do Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos ver se vocês acertaram todas as questões. A questão 1. Com relação ao seguinte poema, é correto afirmar que neologismo, beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Manuel Bandeira. Letra A. O verbo te adorar é o substantivo próprio, Teodora. São palavras cognatas porque possuem o mesmo radical. B. As classes das palavras que compõem a estrutura do vocábulo te adorar são pronome e verbo. C. O verbo te adorar, por se tratar de um neologismo, não possui morfema. Vamos ver aqui. A. D. A vogal temática dos verbos beijo, né? Falo, invento e te adoro é a mesma, ou seja, o O. E. A palavra te adorar não existe na língua portuguesa. E nesse caso, o poeta cometeu um grave erro gramatical. E aí, amadinho? Qual é a alternativa que você escolheu relacionada a essa questão lá do Manuel Bandeira, né? Isso, diante da leitura, o que vocês conseguiram identificar aí? Então, nós temos aqui gabarito letra B, mostrando aqui para vocês, né, as classes das palavras que compõem a estrutura do vocábulo te adorar, são pronome e verbo. Por quê? Aí eu tenho um pronome te, tá certo? O pronome átono e o verbo adorar. Te adorar, ele só fez a junção. Beleza? Vamos que vamos. Agora, questão 2, neologismo ainda também. Aqui, né? Seguindo no neologismo. Vejo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Eita, reforçou a leitura. Exato. Vamos ver. lá. O poema chama-se neologismo, pois. Letra A, dá ideia de coisa ultrapassada. B, encerra uma mensagem otimista. C, apresenta características de versos soltos. D, introduz palavras novas na língua. E, contesta as regras gramaticais. Olhando aqui, pessoal, existem algumas alternativas que vocês já podem eliminar de cara, né? Porque vocês já sabem o que é o neologismo. Então, partindo desse meu conhecimento, eu já elimino aqui algumas. A letra A já vai, ó, ultrapassada. O que você entende de ultrapassada, né? Então, vai encerrando. Agora, encerra uma mensagem otimista? Será que é isso que encerra uma mensagem otimista? Não tá falando não, né, amada? Uma mensagem otimista? Agora, apresenta versos soltos. Aí você também vai ter que lembrar da questão. O que são os versos soltos? Já vem a eliminação. Ele está contestando as regras gramaticais. Pois é. Apresenta algum contexto? O que vocês acham? Faz isso? Não faz. Ele contesta, ele critica, ele chama atenção. Não. Aí o aluno vai, bem que a professora disse assim, não é coisa ultrapassada. E lá na letra D está dizendo o seguinte, introduz palavras novas na língua.
Eita, eita, é claro que você acertou, que é a letra D, porque já que não é ultrapassada, ó, neologismo, né? Exatamente. Beleza? Então Parabéns vamos... a quem acertou, né? Questão 1 e 2 aí com o Teodoro. Questão 3, marque a única alternativa que não diz respeito às gírias utilizadas pelos falantes da língua portuguesa. Então vejam que não diz respeito, tá? A letra A gíria é um tipo de linguagem empregado em determinadas situações e por determinados grupos sociais. B, de acordo com a intensidade e recorrência de utilização, as gírias podem ser incorporadas ao léxico das regiões em que são utilizadas em razão do grau de aceitação na sociedade. C, estudar as gírias utilizadas por uma comunidade linguística é importante para compreendermos as transformações pelas quais passam as línguas e a maneira como os falantes transformam-nas, de acordo com suas necessidades em contextos específicos. D, as gírias podem ser consideradas como sendo um fenômeno linguístico de pouca importância, já que esse fenômeno não alcança a maioria dos falantes de uma língua, somente crianças e adolescentes. E a letra E, podemos afirmar que as gírias são importantes objetos de análise sobre o funcionamento e as transformações linguísticas pelas quais passam certas comunidades do discurso. Então, A, B, C, D ou E, olha aqui o gabarito, né? Exato. Letra D, vamos ver. As gírias podem ser consideradas como sendo um fenômeno linguístico de pouca importância. Quando fala pouca importância, né? Exatamente. Já traz uma observação. Já que esse fenômeno não alcança a maioria dos falantes de uma língua, somente crianças e adolescentes. Então, essa pouca importância, por exemplo, se lá eu vou conversar com as pessoas que têm acima de 60 anos, aí vem um menino de 12 anos conversar e falando gíria, essa pessoa de 60, de 50, não vai faltar o quê? Uma certa comunicação, tá certo? Porque não vai ter entendimento. Por isso que às vezes eu falo quando faz um dicionário de gíria, mas me deu significado, porque eu sou péssima. Então, vamos lá. Agora a questão 4, em bom português. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado, não saber dizer que viram um filme que trabalha muito bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Vestido de roupa de banho em vez de biquíni. Carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de resfriado. Vão andar num passeio em defluxo em vez de resfriado. Tá repetido aqui, amadinho. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Fernando Sabino, vamos ao comando da questão. Vamos ver. A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. Ao citar o exemplo das gírias, o contexto exemplifica essa característica da língua, evidenciando, deixando claro que a letra A, o uso de palavras novas deve ser incentivado
em detrimento das antigas? A B, a utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações? A C, O emprego de palavras com sentido diferente caracteriza a diversidade geográfica. D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. E. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Então, amado, você, logo no enunciado, ele já vai fazendo uma afirmação. A língua varia no tempo, sim. Isso. No espaço, sim. Em diferentes classes socioculturais. Aí você vai lembrar das variações linguísticas. Entendeu? Ao citar o exemplo das gírias, o texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando. O que está evidenciando? A, B, C, D, O, E. Ó, a utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. Você, lá no trecho a leitura do Fernando Sabino, você vai dizendo, vai apresentar suas senhoras, agora sua mulher, de fluxo em vez de resfriado. Então ele vai apresentando. Isso daí eu lembrei do passado, eu estava lendo. Aí a questão daí é como que a língua, né? Ela vai mudando, vai né? evoluindo, vai sofrendo variações. Exatamente. Então vamos embora agora falando aqui sobre o Enem. Nós não podemos deixar de falar todas as aulas sobre o Enem. Não deixem também de utilizar a plataforma Agora Vai. Lá nós temos muitas questões, tá, pessoal? Nós temos aulas, videoaulas, tem o simulado também, tem os temas das redações para vocês praticarem, não deixem de lado. E aí, sempre falando que as questões do Enem, elas vêm com as tias, com as charges, são textos mais trabalhados, você precisa ler, voltar à leitura para poder chegar à tua resposta. Olha o que nós temos aqui, observem. Observe a tirinha aí de Itu Rusgaray. Exatamente. O que nós temos aqui? Nós temos uma sequência de ações, push, push, né? O que nós temos? Aí ele tenta, não consegue, e aí depois o que ele vai fazer? Ele vai atrás do significado, né? Não, e aí, ó, o importante. Observe. Ó, observação. Olha, tem uma placa na porta, né? No primeiro quadrinho. Olha a sequência. Toda vez que você for analisar uma tirinha ou uma charge, um cartoon, observe a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a expressão, o geral, tá bom? Aí ele vai, pam, entenderam aí a sequência? Se acabou no sétimo quadrinho. Aí não conseguiu? Ele foi e pegou o quê? O dicionário inglês, português. E aí vamos às alternativas. O efeito de humor da tirinha, ele é causado por qual motivo, né? A letra A, o personagem não conseguir abrir a porta porque não leu a placa fixada. Foi por isso que ele não conseguiu? Não sei. B, o personagem não conseguir encontrar a palavra push, né? No dicionário. A C, o personagem acredita na falsa semelhança entre as palavras push e push. D, o personagem não saber inglês, por isso não consegue abrir a porta. E, o personagem sabe o inglês, por isso não consegue abrir a porta. Presta atenção, Madiana, que se a gente retornar aqui, nós voltarmos aqui... Dá para entender assim, qual foi essa causa, né, de humor? A, B, C, D ou E. Olha só, gabarito letra C, né? O personagem, né, acreditar na falsa semelhança. Fala puxa, não é para puxar, mas na verdade era para, né, empurrar a porta, não puxar. Beleza? Exato. Então, agora nós temos aqui o nosso clube de leitura da unidade 1, né? Vocês, né, estão lendo Os Sertões. Olha que imagem maravilhosa, tá certo? Da capa do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha.
Aqui, ó, Os Sertões, o Homem e a Terra. Então, é considerada a primeira obra do pré-modernismo, né? Exatamente. O livro vai relatar a guerra, né? É uma de obra Canudos. que requer muita atenção. Os senhores precisarão ler com calma, observando aquela divisão, que a obra é dividida em 3 partes. Quais serão essas partes? Façam ali as identificações de cada uma delas. Euclides da Cunha fez toda a cobertura daquele processo lá de Canudos, né? O sofrimento do povo, era muito sofrimento, e aí ele começa a falar sobre a questão da vegetação, a questão da terra, do homem, da luta. Observem. Por isso que fala, né, que é uma obra regionalista, né? Vai falar lá do sertão da Bahia, beleza? Então, qual é a homenagem de hoje, né? Qual é a turma? Vamos ver. Nós temos aqui a turma da professora, olha só, professora Tereza, é isso? Terceiro ano D. Olha que turma bonita, todos ali na pose, né? Que pose, toda chique, toda elegante, né? Parabéns, professora. Cantanhede, né? Extensão Mafalda Rodrigues. Terceiro D da mediação tecnológica. Olha só, demorou, mas apareceu. E a turma toda bem comportada, né? Toda estilosa. Parabéns. Então, amadinhos, estamos aguardando aqui quem ainda não apareceu, quem ainda não mandou a sua foto, o seu lugar preferido, predileto aí da sua aquele cidade. Aquele ponto de encontros de vocês, né? Que vocês normalmente se reúnem para conversar, tomar aquele sorvete, conversar sobre as atividades de sala de aula. Mandem pra gente aqui. É certo. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.